Meus queridos e maravilhosos alunos, professor Gilvan na área, vamos dar continuidade aí, certo, ao nosso assunto de educação tecnológica e midiática. Meus queridos e amados alunos, tá? Então, vou falar aqui para vocês, nós vamos continuar falando de propriedade intelectual, vamos falar de propriedade industrial, vamos falar de direitos autorais. Então, vamos focar aqui, meu querido diretor. Show de bola. O que seria plágio? O que seria plágio, meus amados, queridos alunos? Olha só que nós temos aí a violação dos direitos autorais. Falei para você que o plágio é crime. Previsto aonde, professor? No Código de Direito Penal, professor. Exatamente. Código de Direito Penal, com punição que vai desde pagamento de multa até reclusão de 4 anos, dependendo da extensão e da forma do direito autoral. Então, violar os direitos do autor e os que lhes são conexos. Quando eu fiz mestrado, meus amados alunos, é interessante uma coisa. Eu vi alunos que começaram a, certo? Eu vi alunos que perderam o curso por causa de plágio. Sério, professor? Sério. Perde alunos. Você perde o curso, meus amados. Então, violar os direitos autorais que lhes são conexos, você leva essa pena. E nas faculdades, certo? Tem instituições de ensino que é bem rígida, como a FGV, Mackenzie, a Fundação Dom Cabral, eles são bem exigentes, bem rígidos com esse negócio de pesquisas, tá, meus amados alunos? Então, tome bastante cuidado com essas questões, certo? Tome bastante cuidado com essas questões de plágio, certo? De plágio. Então, peço para vocês tomarem cuidado. De que forma, certo? De que forma nós possamos entender essas questões de plágio. Então, eu tomo bastante cuidado na hora de fazer a citação, certo? Eu não quero que vocês cometam crimes, aí sair cometendo crimes. Nossa, professor, é tão sério assim? Gente, é muito mais sério que vocês possam imaginar, certo? Muito mais sério do que vocês possam imaginar quando se fala de propriedade intelectual. Certo? Quando se fala de propriedade intelectual. Então, nós temos essas questões, certo? Nós temos essas questões para que vocês possam entender essas questões, tá? Então, meus queridos alunos, estão conseguindo compreender o que seria plágio, o que não seria plágio? Certo? Estão conseguindo entender ou não? Estão conseguindo entender o que seria essa propriedade intelectual? O que seria essas questões? Conceito, certo? Então, eu tenho que... A propriedade intelectual, gente, segundo o Boinan 2004... Opa, peraí, professor, só acabou de citar uma pessoa sobre propriedade intelectual. Possibilita transformar o conhecimento em princípio um bem quase público em bem privado e que é o elo de ligação entre o conhecimento e o mercado. Questões de direitos autorais, tá, gente? Então, a propriedade intelectual envolve direito autoral, propriedade industrial e proteção, certo? Então, o direito autoral, que já foi explicado para vocês, decorre basicamente da autoria das obras intelectuais, do campo literário, científico e artístico, de que são exemplos como desenho, pinturas, conferências, artigos científicos, músicas. E a propriedade industrial, gente, tem o seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial
tem como objeto patente de intervenção e de modelo de utilidade, marca, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial, repreensão, concorrência, entendeu? Regulamentada pelaquela lei que eu falei, a 9.279 de 96. Então, gente, a propriedade industrial, ela engloba esse conjunto, tá, meus queridos alunos, de direitos e obrigações, que envolve, ou seja, que estão relacionadas a bens intelectuais, a objeto de atividade intelectual, de empresas ou indivíduo. Ela vai assegurar ao seu proprietário titular o direito à exclusividade de fabricação, comercialização, importação, uso, venda, cessão, certo? Então, o objeto de proteção, por exemplo, signos distintivos de um produto, certo? Empresa, requisito, compatibilidade da marca, tal, então propriedade intelectual. Já as proteções, entendeu? As proteções sui generis é o surgimento de novas criações intelectuais, quando eles acabam fazendo a incorporação de novas modalidades de direito, tá, gente? Então, elas envolvem, ela está intermédio entre a propriedade industrial e a direito industrial, ok, meus amados alunos? Então, nós temos essas questões. Então, a origem, gente, ela é importante para essas questões que eu estou colocando aí para vocês, meus amados alunos. Professor, um meme é uma propriedade intelectual do seu criador? E aí? O que vocês acham? Um meme, certo? Gente, vocês podem observar. Tem meme pra caramba, desenho pra caramba. Eu mesmo tenho vários desenhos com a minha cara. Eu tenho vários desenhos. Gente, não é brincadeira não, é desenho demais, certo? Então, eu digo para vocês, o meme pode ser, hein, gente? É uma propriedade. E aí, me respondam. O que vocês acham? E aí, pessoal? Me diga aí. O meme é uma propriedade intelectual do seu criador? Gente, o meme é uma propriedade intelectual do seu criador? Depende se o criador roubou a propriedade intelectual de alguém para fazer um meme. Certo? Depende. Às vezes, pessoal, um meme tem dois níveis. Uma imagem em si, por exemplo, com a personagem Nazaré, de uma novela Nossa Senhora do Destino, Senhora do Destino. Outra é a piada. Adicionar equações matemáticas na Nazaré. Parece confuso, né, gente? Tem alguém confuso aí? Por exemplo, chegou o grande dia que a Nazaré virou o meme dos memes. Virou. Não sei se vocês lembram. Se você tem autorização para usar a imagem, que é a base do meme, então pode reivindicar. Se você tem autorização para usar a imagem, que é a base do meme, então você pode reivindicar o copyright da piada em si. Até acusar outras páginas de plágio. Aí, vixe, professor. Tá aí que eu não sabia. Pois é, gente. Tome cuidado. Por outro lado, se a matéria prima do meme for ilegal, no caso a Globo, se a Globo reivindicar Nazaré, você perde seus direitos. Afinal, o seu plagiador é ladrão, mas você também é. Então, gente, a Globo ela pode reivindicar certos direitos autorais daquela imagem. Tá? Ela pode. Por exemplo, pode acontecer assim, um cara que criou um meme, ficou famoso por aquele meme, foi dar entrevistas, e as pessoas ficaram muito interessadas pelos seus memes,
E resolveram fazer e pedir que ele pagasse, né, propaganda em relação aos seus memes. Olha, gente, vocês podem pagar aí a propaganda para mim. Ele está tendo lucro com aquele que ele criou, sendo que não é dele. Aí a Globo vai lá e reivindica. Ei, a Nazaré é propriedade intelectual que dá das redes do Globo. Então você perde seus direitos. Certo? Na prática, gente, porém a imagem de Nazaré é que aparece no meme. E o fair use, que é o uso justo, é que é um trecho de uma obra artística liberado para crítica ou paródia. Isso vale para a maior parte dos memes, que são propriedade de grandes empresas do setor cultural. Então, o uso justo é o que permite que o jornalista cite trecho de livros ou exiba trecho de filmes em reportagem sobre eles sem ser processado pelos detentores. Quem faz meme com fotos e vídeo de pessoas comuns, porém, pode se meter em maus lençóis. Quem faz foto, presta atenção. Presta atenção. Quem faz fotos e vídeo de pessoas comuns pode se meter em maus lençóis. Foi o que aconteceu com o meme Te Sento a Vara. Não sei se vocês já acompanharam o Instagram desse rapaz. Te Sento a Vara. Tá? Desculpa, entre aspas aí. Em que um agricultor de chapéu e bigode e uma antiga foto em preto e branco. Olha só o semblante do ameaçador. O homem era o Juliano Nunes Franco, gente. 91 anos, morador de Goiás. A imagem era da década de 1970, certo? A imagem era de 1970. A família processou a página que eu utilizava a sua foto. E o idoso foi indenizado com 100 mil reais, você acredita? Aquele rapaz de Sento na Vara teve que pagar 100 mil reais. 100 mil reais. Porque ele usou a foto de uma pessoa, certo? De 91 anos, morador de Goiás. Juliano Nunes Franco. Certo? Você imagina aí. Utilizar a foto de uma pessoa. Entendeu? Então a família processou a página que utilizou a foto que foi indenizada. Por fim, uma outra coisa, um pouco óbvia, um meme é feito para ser compartilhado. Então é muito importante, gente, diferenciar o caso de alguém que criou um meme, copiando a ideia que você teve, do caso do usuário do Twitter, que simplesmente passou o seu meme para frente. Certo? Então, meus queridos alunos, tome cuidado. Tome cuidado assim que você for criar algo, certo? Então, meme sim, meme é uma propriedade intelectual, certo? A gente tem que tomar bastante cuidado com as questões dos memes, certo? Memes e propriedade intelectual, criatividade ou cópia, certo? Existem vários artigos, tem um artigo bem legal, gente, para vocês lerem, que é memes e propriedade intelectual. Ele é uma criatividade ou uma cópia? Então, os memes são violações ou são protegidos por direito? Tá? Então, o direito de imagem, os memes na propriedade intelectual. Vocês estão vendo que existem várias questões, certo? Várias questões aí quando se cria um meme, certo? Então, às vezes, o meme tem dois níveis. A imagem em si, com a personagem, e outro com o nome, tá, gente? Então, acontece. Cuidado com o que aconteceu com o rapaz do Instagram, Te Sento na Vara, que ele foi processado por 100 mil reais. Ele perdeu, tá, gente? Ele pegou a foto lá daquele senhorzinho, né? Ele perdeu e teve que pagar para a família 100 mil reais. Só porque ele usou a foto do papai, do vovô dessa família. Então, nós estamos aí nessas questões, tá, pessoal? Nós estamos aí nessas questões que são importantes a gente entender. Olha aí, gente, o meme. O meme é propriedade intelectual do seu criador. Como eu já havia falado para vocês. O meme, a pessoa fica, meu Deus, a matemática. Gente,
né? Eu me lembro, nesta época, é muito utilizado. Pense, uma coisa que é muito utilizada, é meme. Eu tenho certeza que vocês usam muito. Eu mesmo sou um cara que eu utilizo muito isso aí. Meus alunos fizeram várias figurinhas dessa aí para mim. Meus alunos, às vezes eu tô sentado em sala, às vezes eu tô dando aula online. Aí qualquer movimento, meus alunos estão filmando e fazendo figura. Se eu não me engane, gente, eu já tenho 12 figurinhas. 12 figurinhas. Cara, é de todo jeito. Dançando, sorrindo, com a cara feia. Rapaz, eu acho interessante. Com bom dia, boa noite. Hasta la vista, baby. Os caras colocaram. Entendeu? É de todo jeito. Eu fico bestificado. Eu não posso piscar que os alunos estão fazendo um meme de mim. E tu pensa que eu brigo, gente. Eu faço achar legal. Gente, manda pra mim. Professor, eu pensei que você ia ficar zangado. Entendeu? Eu pensei que você ia ficar zangado, por isso a gente nem mandou pro senhor. Aí de não, pode mandar. Faça gostar dessas coisas. Tá? Mas tem gente que processa. Certo? Por questões de direito de imagem, gente. Por questões de direito de imagem. Certo? Eu acho interessante essas questões de direito de imagem. Certo? Direito de imagem. Show, meus queridos. Conseguiram entender aí? Olha o perigo de usar memes. Certo? Olha o perigo. Então, segundo o Viano, na prática, a imagem de Nazaré, por exemplo, aparece com meme faz use, em que um trecho de uma obra artística é liberado para crítica ou paródia. Isso vale para a maior parte dos memes, que são propriedade de grandes empresas do setor cultural, de grandes empresas, tá, gente? Então, olha aí, gente. Não sei se vocês lembram dessa foto aí. Ó, essa foto aí. O meme é propriedade intelectual. Foi essa situação aí, gente, que aconteceu do nosso amigo, que foi processado de Cento na vara. Ele foi processado porque usou essa foto, certo? Ele usou essa foto, certo? De um senhor, que ele tem 91 anos hoje, lá em Goiás. Esse senhorzinho aí, a família dele processou, certo? Não sei se vocês conhecem no Instagram. Eu vou olhar aqui quantos seguidores ele tem. Cara, ele tem seguidores demais. Gente, ele é muito... Hoje ele colocou a própria foto, tá? Hoje, o rapaz que tem esse Instagram, ele tem a própria foto, certo? Ele tem a própria foto. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a questão dele, né? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Vou mostrar aqui para vocês. Quantos seguidores ele tem, gente? Vou falar aqui para vocês. Deixa eu ver. De Cento na vara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não tô achando. Para ver quantos seguidores ele tem, tá, gente? Que ele tem, mas ele foi processado. Ele perdeu. Teve que pagar para essa família aí mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil. Foi 100 mil. Foi 100 mil quanto foi? Entendeu? 100 mil reais. Aí tem outros que tentam criar, gente, os memes. Certo? Tem outros que tentam criar os memes de todo jeito. Certo? Ele teve que mudar o nome. Ele teve que mudar o nome do Instagram dele. Certo? Pronto. Ele agora usa a própria Cento a vara. Certo? Ele tem 6,3M, gente. 6,3M. Ele já tem. Bastante. E hoje ele coloca a própria foto dele, tá, gente? Antigamente ele colocava a foto desse senhorzinho aí, ó. Certo? Ele teve que retirar das redes sociais. Certo? Ele teve que tirar das redes sociais
a foto dele, a foto desse senhor. Então ele foi processado na época, certo? O Sento Avara. Ele tem 6,3, certo? Ele é criador de conteúdo digital, é o Henrique, certo? Aí ele faz questão de publicidade, propaganda, alguma coisa do tipo. Então ele é muito conhecido, muito mesmo, certo? Então, cuidado, gente. Meme é propriedade intelectual, sim. Foto é propriedade intelectual, sim. Certo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora que a gente for utilizar, certo? A foto de alguém, certo? Porque a coisa que eu digo, meu querido, eu evito, da melhor forma possível, eu tento evitar essas coisas, tá? Muito mesmo. Eu evito da melhor forma possível. Não é legal, gente, a gente utilizar fotos, vídeos, compartilhar fotos, vídeos. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, certo, meus amados alunos? Então, uma coisa que eu digo, não cometa esse tipo de erro. Porque, meu amigo, 100 mil reais é 100 mil conto. E ele teve que parcelar em 60 vezes aí. Ele teve que parcelar para poder pagar por causa de uma fotinha dessa. Fotinha bestinha dessa. Entendeu? Então, vocês imaginam aí, por causa de uma foto, ele acabou sendo processado. Certo? Tome bastante cuidado. Ok, meus amados alunos? Tranquilo? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando aqui para vocês, meus queridos e amados alunos, certo? Então nunca se esqueçam disso, desta situação, tá? Nunca se esqueça. Então são coisas que vocês não poderão jamais esquecer para cometer esse erro. Ó. Pegar uma foto de alguém e fazer esse tipo de brincadeira aqui, certo? Segundo Viana, se você tem autorização para usar a imagem, é a base do meme, então você pode reivindicar, né, da cópia e até acusar outras páginas de plágio. A família processou a página que utilizou a foto do idoso, ó. Pediu o quê? 100 mil conto, gente. Dinheiro demais, meu cara. 100 mil conto. O cara reivindicou por causa dessa questão de utilizar a foto do idoso, certo? A foto do idoso que ficou famoso. E professor, se fosse seu avô, o senhor processava? Cara, eu entrava na brincadeira. Eu não sei. Eu não sou muito disso, não. Eu acredito que por questões de dinheiro, muita gente entra, certo? Muita gente acaba entrando. Então, o cara, a família processou e ganhou lá desse rapaz do Instagram, que eu mostrei para você. Ticento Avara é o arroba dele, ó. Certo? Ele tirou isso aqui, ó. Arroba Cento Avara é o arroba do cara lá, que foi processado. Aí foi o que ele fez para não ser mais processado. Ele pegou a foto dele, deixou o bigode, deixou a barba, botou o chapéuzão, e ele mesmo agora tá tirando as próprias fotos e colocando ele mesmo como meme. Para não ser processado de novo. Porque, meu amigo, é dinheiro demais, 100 mil conto. Deus me livre. 100 mil conto é dinheiro, meu amigo. Outro, o caso da Isabel Boscov. Não sei se você já ouviu falar. A crítica de cinema Isabela Boscov, que faz vídeo com suas opiniões, viralizou recente com suas falas, sendo usado em outros contextos, tá? Signos, por exemplo, porém, para utilizar suas falas na publicidade, aproveitando o engajamento existente. Ela foi contratada para fazer um vídeo exclusivo a uma marca, certo, gente? Não sei se vocês viram. Então, Sol em Áries, imediatamente tem uma crise de ansiedade. Cara, olha a repercussão que deu, certo, sobre a cineasta, crítica, né, de cinema, a Isabela Boscov, que ela faz vários vídeos, viralizou suas falas sendo usadas em outros contextos, signos, por exemplo. Então, ela utiliza suas falas na publicidade, aproveitando o engajamento existente. Ela foi contratada exclusiva por uma marca. E as pessoas acabam sendo contratadas
meus queridos. Você faz um vídeo. Eu não sei se vocês lembram que a Sandra adorava a Sandra. Um cara, ela chegava aqui cantando aqui no canal. Caneta azul, azul caneta. Então, meus queridos, ele ficou famoso, certo? E algumas empresas contrataram ele, né? Para fazer algumas, né? Para dar mais o famoso engajamento, né? Eu não sei se vocês já viram. Existem vários casos. Deixa eu ver outro caso aí. De pessoas que viralizaram, ficaram famosos. Tem um Caneta Azul. Tem esse caso da Isabela Boscov. Deixa eu ver, meu Deus. Me lembre outras pessoas aí. Deixa eu ver que ficou famoso. Eu não lembro, gente. Eu não lembro. Certo? Então, pessoas que acabam viralizando no TikTok, tá, gente? Então, as pessoas acabam viralizando no TikTok, como é a Isabela Boscov. Tenho certeza que vocês já viram muitos vídeos com a frase dela. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido. Ou, ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça. Então, ela tem um canal no YouTube com 155 mil inscritos, tá, gente? Frases honestas sobre grandes filmes, outras obras não tão boas no cinema. Ela tem. Gente, ela tem muita coisa aí no TikTok. E hoje, as pessoas já ficam famosas no TikTok, certo? Ficam famosas. Aqui tem um piauiense. Para, menino! Como é o nome dele, meu Deus? Que ele fala desse jeito, pessoal. A Leuriscreia também ficou famosíssima, certo? Famosíssima. Tem um rapaz lá de Tocantins que ele fala assim, tá no grale, entendeu? Tem muita gente. E depois do TikTok, o TikTok ele fez, né? Muitas pessoas ficaram famosas, mais conhecidas, né? No TikTok. Então, o TikTok famosos, quem são as pessoas mais populares do TikTok hoje em dia, gente? Aí tem muitas pessoas aí. Bela Boacha, deixa eu ver quem é. O Adilson Rai, Zag. Gente, tem muitas pessoas famosas no TikTok. Will Smith, entendeu? Ele tá famosíssimo, um dos 10 mais badalados do TikTok, tá, gente? Então é que eu tô mostrando para vocês os top 10, né? Os top 10 do TikTok. Para vocês entenderem o que é essa questão de famosos, né? Ser famosos. Que é interessante. Então, a internet, gente, ela trouxe essa possibilidade de uma pessoa anônima se transformar em famoso. Professor, quem é os 10 maiores TikToks do Brasil em 2022? Nós temos a Virgínia Fonseca, nós temos o Tirulipa, nós temos a Larissa Manoela, nós temos o Beca, nós temos a Vanessa Lopes, nós temos a Laura e nós temos o Whindersson Nunes, certo? Eu estou mostrando para vocês os 10 famosos. E o Spider Slunk, certo? Também é conhecido. E a Jéssica Cauane, certo? Cauane, que é o outro conhecido como a GK, certo? A GK, que é um influencer, atriz humorista. Ela tem uma conta, gente, com 19 milhões e 200 mil seguidores em seu perfil de TikTok, certo? Olha o tanto de gente que dão... O TikTok, gente, ele tornou um fenômeno mundial. O aplicativo ganhou milhões de usuários, principalmente no período da pandemia. Então as pessoas ficaram muito famosas com essa questão do TikTok. Olha a pessoa. Então tem como ganhar dinheiro com as redes sociais? Se você tem criatividade, tem sim. Certo? Mas cuidado, meus amados alunos. Cuidado para não cometer erros. Que tipo de erros são esses, prof? Você pega e não faz, pega uma música,
pega uma frase, pega uma foto, faz um texto e não cita quem é o autor. Existem dois tipos de citações aqui para nós. Existem dois tipos de citação. O que é isso, professor? Dois tipos de citações. Existe a citação direta e a indireta. Vamos entender o que eles dois são. Citação direta. Direta, gente, é a transcrição textual dos conceitos do autor. Utiliza as próprias palavras do autor. Você utiliza as próprias palavras. A transcrição é literal, textual da parte da obra do autor consultado. As citações diretas, com até 3 linhas, deve aparecer no texto incorporado, entre aspas, ao parágrafo entre aspas duplas, com indicação das fontes de onde foram retiradas. De onde, por exemplo, no contexto da chamada Presstext já havia sido a forma particular pelo qual o diretor romano foi integrado no século da Alemanha. Lopes, 2000, página 225. As referências. A referência que você tem que colocar: José Reinaldo de Lima Lopes. O Direito da História, São Paulo, tal, tal. Vocês estão conseguindo ver que isso aí é uma citação direta. Eu peguei, é Ctrl+C, Ctrl+V, meu querido, aqui. Citação direta é isso. É copiar e colar. Porém, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Colocar a fonte. Para não ser considerado o plágio. Qual é o problema das pessoas? Ele copia, a citação direta, copia, aí pega e não coloca o autor. Então tem que seguir o autor, o ano e a página, de acordo com a norma. Norma, pessoal, da BNT, ó. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela que coloca, ela que regula como é que faz esse tipo de citação, certo? E lembrando, gente, faz sempre algumas mudanças, tal. Sempre faz aquelas mudancinhas para a gente entender melhor o que seria essa questão de citação. Tá, meus amados? Então, professor Gilvan, tá aí a citação, certo? Isso é citação direta, transcrição literal. Vamos ver aqui, professor. Professor, o senhor falou de citação com 3 linhas. Quando tem mais, a citação indireta com mais de 3 linhas deve aparecer destacado no texto, citando o recuo de 4 centímetros de margem esquerda, certo? Você tem que ter esse recuo, certo? Com parágrafo independente, com a letra menor do que a do texto, utilizando espaçamento simples entre linhas, sem aspas e sem itálico, com indicações da fonte de onde foram retiradas. Então, tá aí, ó. Espaçamento entre linhas é simples, certo? Recuo da margem esquerda, 4 centímetros da página, tá, gente? O recuo, ó, da página, a citação, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, ó. Vocês estão observando aí, ó. Espaçamento entre linhas e o recuo de margem, ó. 4 centímetros. Professor, é regra demais, ó. Lembrando, ABNT. Quando vocês forem fazer o projeto de vocês, certo? Lá no segundo período, para o terceiro também, né? Vocês foram fazer o projeto, vocês devem, meus amados alunos, vocês devem utilizar essa questão da citação, certo? Não esqueça. A questão da citação é importante, meus amados alunos. A questão da citação é de suma importância para vocês conseguirem entender este assunto, certo? Para vocês conseguirem entender este assunto, se faz necessário utilizar essa questão da citação, tá, meus amados alunos? Então, existe citação direta e a indireta, ok? Existe a citação direta e a indireta. Citação indireta, professor, transcrição das ideias de um autor usando as próprias palavras.
Ao contrário da citação direta, a citação indireta deve ser encorajada, pois é a maneira que um pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento dos outros autores. Por exemplo, tu acaba de ler um livro, aí tu vai aqui falar para mim, né? Assim, eu digo, olha, professor, eu vi que no livro Monge o Executivo, no livro Monge e o Executivo, o James Rutter falou que o estilo de liderança, certo, principalmente democrático, ele motiva mais os colaboradores, fazendo que os colaboradores se tornem mais produtivos. Eu li, entendi isso. Então, o que que você faz? O que que você está fazendo? Você compreendeu, você gerou o conhecimento e transcreve. Certo? A citação indireta, ela é diferente. Por isso que um texto ele tem que ter a citação direta e indireta. Entendeu? Um texto, porque ele não pode ter só citações diretas. Todo texto, 50 páginas só de citação direta. Aí o texto fica assim meio... Você não tem opinião, não tem entendimento. Então, a citação no início do texto, por exemplo. Segundo George, 2000, a existência de uma energia eletromagnética invisível foi relatada por Jack Maxwell em 73. Ainda segundo o autor citado, foi elaborada a teoria de que, independente de um condutor sólido, as ondas eletromagnéticas propagam-se no espaço. Opa, professor. Que legal, professor Gilvan. Que legal. Acabei de entender uma coisa. Por exemplo, quando eu aqui, às vezes eu estou dando aula, eu falo segundo Hidalberto Chiavenato ou Chavenato, a administração, a técnica é Cusmani, segundo Edivaldo Bientini, a educação financeira, blá, blá. Vocês estão conseguindo entender? Entendimento. Certo? Quando vem no início do texto, vocês colocam assim, ó, quando vem no início do texto. Certo? Quando vem. Isso é uma citação indireta. Citação no fim do texto, professor. Em 1901, usando seu equipamento de radiotelegrafia do rebacator, Marconi cobriu uma regata realizada no canal Match. Durante a competição, as notícias eram redigidas e enviadas com código Morse, captada pela estação receptora instalada em Christie, que é transmitido pelo telefone e jornal. Jorge, 2002. Veja que é diferente do que a gente coloca na citação direta. A gente coloca na citação direta o autor, o ano, o autor, o ano e a página. Aqui não, certo? Aqui a gente só coloca o autor e o ano. A diferença de uma direta e indireta é esta, tá, gente? A diferença, para vocês conseguirem entender. Limite do direito autoral. Então, por isso que você tem que ter um limite. Um limite. Então, você, quando vai fazer um tipo de citação, você tem que colocar, certo? Para da educação tecnológica midiática, quando eu falo aqui para vocês, nós temos que colocar esses fatores para vocês poderem entender. Então, o limite que penduram os direitos autorais pode variar de país para país. Assim, um prazo se encerra, ele pode entrar para o domínio público. Para o Brasil, ressalta a Lei 9.610. Então, o limite pendura de direitos autorais pode variar de país para país. Por exemplo, eu falei para vocês que o direito autoral para você utilizar um determinado produção, seja artística ou não, ele pendura até 70 anos após a morte desse autor, certo? E depois ele vira de domínio público, mas ele vai variar de país para país, tá, gente? De acordo com a lei 9.610, o artigo 41, ele fala o seguinte: os direitos patrimoniais do autor vai pendurar por 70
80 anos contados a partir de 1º de janeiro, subsequente ao do seu falecimento, obedecendo à ordem sucessória da lei civil. Parágrafo único. Aplique-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput. Opa, professor. O senhor falou bem no início da nossa aula há alguns elementos do direito sobre artigo, inciso, alínea e falou um tal de caput. Tá aí. Anote aí no caderninho de vocês o que é caput. Caput, cabeça do parágrafo. Tá aqui, ó. Cabeça do parágrafo. Certa citação da cabeça do parágrafo, meu amado e querido aluno. Cabeça do parágrafo, certo? Artigo 2. A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual, considerando seu interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante. Como é que acontece? Inciso 1, 2, 3, 4, 5. A concessão de patentes de intervenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal, meus amados alunos, desleal. Artigo 3º, aplique-se também o disposto dessa lei. Inciso 1, a pedido da patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país por quem tem a proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil. Aos nacionais, as pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Artigo 4. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis à igualdade de condições às pessoas físicas, jurídicas. Lembrando, gente, pessoas físicas somos nós, pessoas físicas, jurídicas são empresas, certo? A pessoa em si, nacionais. Então, gente, considerando bens móveis para os efeitos legais de direitos de propriedade intelectual ou industrial, certo? Tá aí, gente, a lei que a gente precisa entender. Então, professor, depois que a gente entende essas duas leis que eu li, nós lemos aí, nós entendemos o que era a lei de direitos autorais e lei de propriedade industrial. Essas duas leis vocês precisam se familiarizar caso vocês tiverem interesse. Professor, e marca? Marca é o quê, professor? É um sinal? É isto? Qual a marca? A marca da Nike, da Coca-Cola, da Upanca, das Havaianas. Tem uma marca. Professor Gilvan Duarte. Eu tenho uma empresa registrada de consultoria, que é Duarte Consultoria, certo? Eu tenho uma empresa, Duarte Consultoria e Treinamentos, nome da minha empresa, certo? CNPJ e tudo, tá, gente? Registrada. Duarte Consultoria e Treinamentos. Quando eu dava treinamentos e consultoria, certo? Assim como o professor André Loyola também faz bastante este trabalho. Esse trabalho que a gente faz aqui, por enquanto eu faço só no Piauí. O Andrezinho, graças a Deus, ele faz em Maranhão e também já faz no Ceará, em todo o Ceará. O Andrezinho já está mais tempo no mercado do que eu. E vocês não conhecem, é o André Loyola, será professor de vocês, se não me engano. Ou já é. Então, meus queridos alunos, quando eu comecei a dar treinamentos e consultoria, eu tive que criar minha marca. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho desenhada. Eu contratei um rapaz, certo? Que lida com design gráfico. E eu queria assim, cara, eu queria criar uma minha marca, minha identidade, certo? Assim, para ficar algo bem legal. Principalmente aqueles caras que fazem cartão de visita.
Não lembro o nome da empresa, mas foi o cara que criou na época. Eu disse que eu queria algo bem chamativo, que tivesse significado. E toda marca tem um significado, tá, gente? Toda marca, todo símbolo, todo sinal, ele tem um significado. De acordo com a legislação brasileira, gente, são passíveis de registro como marca todos sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nos proibições legais conforme essa lei 9.279, tá? Então, se você pegar uma marca e utilizar de maneira indevida, você está cometendo crime. Abra só, pois eu já fui ali numa loja XY, lá tinha um monte de chinelo da Coca-Cola. Só que não era verdadeiro, porque o chinelo lá tava 35 conto. Gente, lá perto de casa tem uma loja, que eu não vou citar o nome, que ele vende Havaiana. Só que não é o nome Havaiana, é Havana. No lugar do nome Havaiana, ele colocou a Havana. O chinelo custa 8 conto. Mas, se você for ver é tipo estilo Havaiana, se você for ver lá, gente, é igualzinho. O jeito, a marca, certo? Quem veio de longe pensa que é Havaiana. Mas quando chega perto, vai ver o nome Havana. É tipo Nike, que os caras escrevem errado, Nike, né? Entendeu? Nike, assim, ó, Nike. Eu já vi calção. Eu não sei onde foi em Goiás, que eu tava lá na Feira dos Hippies. Lá em Goiás, gente. Lá perto da rodoviária de Goiânia. Lá perto da rodoviária de Goiânia. Lá tem uma feira chamada Feira dos Hippies. Muita gente, muitos sacoleiros vão até Goiânia comprar muita roupa para revender. Eu sou curioso. Eu fui lá nessa... Eu sou muito curioso. Eu fui nessa Feira dos Hippies, que chama, né? É bem famosa. Aí lá tinha um calção. O nome assim, Nike. Nike. Olha. Sério, aí o cara diz, é original, esse nome aí. Rapaz, esse calção é original, né? E o cara botou Nike. É interessante, gente. Então, gente, a marca também, vocês tem que saber utilizar. Certo? Tipo de marca, tá aí, ó. Marcas figurativas, desenho, imagem, figura, símbolo, qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente ou acompanhamento por desenho, imagem, figura, palavras compostas por letras e alfabetos, certo? Distintivo de língua vernácula, tais como hebraicos, árabe, ideogramas, tais como japonês, chinês. Tudo isso daí, gente, tem a questões de marcas, figuras, tá? Like, Sony, Nestlé, vocês podem ver, ó. Existem marcas interessante que nós temos aqui só marcas figurativas, mas tem marcas que elas são mistas, tá? Que elas vêm, além de um símbolo configurativo, vem nomes, tá? Elementos nominativos. Mesmo apenas com elementos nominativos, cuja grafia se apresenta de forma fantasiosa e estilosa, tá? Então acontece essas questões, certo? É importante. Professor, e as marcas que são tridimensional? É o sinal contido pela forma plástica, distinta em si, capaz de individualizar os produtos e serviços. Tem marca que de longe, elas, além delas ter o nome, elas são tridimensionais. Você olha, você já sabe que é a Coca-Cola. Você olha, você já sabe que é o Yorkut. Você olha, já sabe que é o Toblerone, certo? Você olha, já sabe que é salgados Ruffles, certo? Quando você olha. Então, isso é interessante, meus queridos alunos. Isso é interessante, essas questões que está sendo colocada aqui para vocês. Tudo isso daí tem valor, tá, gente? Econômico, financeiro, certo? Tem valores que é de suma importância para a gente poder entender esses valores, certo?
Entender o valor que tem uma marca, certo? Um valor que tem uma marca. Passar aqui. Professor, agora nós vamos para a atividade, certo? Nós vamos fazer esses últimos minutinhos de aula, a gente aqui vai para as atividades. De acordo com a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 1998, são lícitos, sem o concedimento do autor, assinale C para certas e E para as erradas. Quero saber de vocês. A reprodução na imprensa diária e periódica de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinadas e na publicação onde for transcrito. A reprodução em uma só exemplar para uso privado do copista, desde é feita por esse instituto, é lucro? Gente, de cara, a primeira está certa, certo? E a segunda está errada. Esse é o gabarito, tá? Errada. Por quê, gente? A reprodução da imprensa, certo? A primeira tá certa. Eu coloquei aqui, desculpa. A primeira tá certa, tá, meus amados? Tá certa. A segunda que está errada, certo? Por quê? Porque a reprodução da imprensa diária ou periódica, quando ele diz que com a menção do autor, a menção do autor, se assinadas e publicações, isso é certíssimo. Já aqui, ó, reprodução em um só exemplar, para uso privado, né, do copista, está copiando. O cara só está fazendo a cópia. Cópia é crime, tá, gente? Tirar a cópia de um livro todinho é considerado crime? Sim. Você está fazendo a reprodução não autorizada. Atividade, né, continuando aqui na atividade 1. A utilização de obras literárias, artísticas, científicas, fonogramas, transmissão de rádio, televisão, em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde esse estabelecimento comercializam o suporte, equipamentos que permite a sua utilização. A representação teatral e a execução musical, quando realizada em público ou para fins exclusivamente didáticos, no estabelecimento de ensino, havendo em qualquer caso intuito de lucro, e aí, certo ou errado? São livres os parafrases, as paródias que não foram verdadeiras, né? Reproduções de obras originárias que lhe implique descrédito. Gente, aí de cara vocês dão para perceber como pode responder essas questões. De cara. E aí? Terceira tá certa? Quarta tá errada, gente? Certíssimo. Não tem nenhum erro. Qual o erro da 4? Quando ele diz representação teatral, aqui tá certo, viu? Quando realizada em público para fins didáticos, no estabelecimento da fim qualquer, isso aí pode, gente? Qualquer caso intuito de lucro. Não, gente, tem que pedir autorização. Isso está errado, tem que pedir autorização sim. Certo? Não tem isso não. São livres as parafrases, paródias, que não foram verdadeiramente reproduções da obra originária, que ele implica descrédito, certo? Entendeu? O Tiro-Lipa. Tiro-Lipa, ele faz várias paródias, tá? Faz várias paródias e não tem problema nenhum que ele fala com o cara lá da autoria, certo? O dono do autor. Principalmente o Tiro-Lipa faz com Gustavo Lima, certo? Tudo tem a questão da autorização. 2019, a obra do escritor Monteiro Lobato caiu em domínio público no Brasil, ou seja, encerrou-se, segundo a legislação brasileira, o prazo que os direitos patrimoniais do autor perduram. Assim, com base na legislação, conclui que o seu autor faleceu, certo? Faleceu em quê? Em 1949, certo, gente? Então, ele, o autor, 70 anos, gente, tá? Lembre-se, para que uma obra caia em domínio público, ele tem que pendurar o quê? A questão de 70 anos. Se passou de 70 anos após seu falecimento,
Qualquer pessoa pode usar, tá? Essas questões. No entanto, conforme o artigo da lei, o artigo 41 da lei 9.610, o prazo é 70 anos ao ano subsequente, isto é, depois do falecimento do autor. Assim temos 1949 menos 1 é 1948, certo? Pós-falecimento. Então, o falecimento do autor foi 1948. Ano subsequente a do falecimento do autor, certo? Ano subsequente. Então, o falecimento dele foi 1948, certo? Então, tá aí essas questões. A atividade 3, e a última aí praticamente. Quando uma obra vem protegida por direito autoral, devemos ficar atentos a: a obra protegida não deve ser emprestada a ninguém, a obra protegida não pode ser reproduzida por fotocópias, e a obra protegida só pode ser lida mediante pagamento de aluguel. D. A obra protegida deve ficar em espaço reservado no acervo e só pessoas altamente recomendadas terão acesso. E. A obra protegida é vinculada ao depósito legal e só será emprestada para literatura na biblioteca. E aí, pessoal? E aí? Devemos ficar atento. Marque a alternativa correta. Letra A, B, C, D. Gente, a resposta correta é a letra B de bola. Quando uma obra vem escrita, protegida por direito autoral, devemos ficar atento. A obra protegida não pode ser reproduzida por fotocópias e nem pode ser copiada sem citação da fonte. As pessoas que gostam, amam, são amantes de tirar cópia, gente, não pode, viu, gente? Essa questão de tirar cópia é complicado. Atividade 4, a última para a gente ir para casa. Existem questões éticas de pesquisa e do trabalho acadêmico. Algumas áreas de má conduta científica e quando alguém utiliza ideias, textos e ilustrações de outras pessoas como se fosse seu. Isto é considerado... Ah, meu querido aluno, você pegou a obra de alguém, você pegou algo de alguém e não citou, certo? Isso é considerado o quê? Vamos lá, letra A, falsificação. B, plágio. C, dupla publicação. D, registro incorreto de dados. E E, fabricação. Gente, de cara é o quê? Plágio, meu querido. Meus queridos alunos, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido essas questões que eu passei para vocês. Mamão com açúcar, tá? Revisem, estudam, façam leitura, bastante leitura, certo? Não esqueça, estuda que a vida muda, porque Deus ajuda quem senta e estuda, meus queridos alunos. Muito, muito obrigado, tá, meus queridos alunos? Tchau, tchau e até a próxima.